Bom, olá a todas e todos que estão aqui conosco em mais um Soberania em Debate, um programa do projeto SOS Brasil Soberano, dos Sindicatos de Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Nós agradecemos a todos que estão aqui, todos e todas, e convidamos a nos acompanhar nas nossas redes sociais, né? E aqui na tela tem o QR Code do nosso Instagram, que é @SOS Brasil Soberano, onde a gente divulga não só as entrevistas que a gente faz, as análises depois de tudo que aconteceu no programa, mas também assuntos de interesse no tema soberania, que é o tema preferencial da nossa série de programas de entrevista. O SOS Brasil Soberano nasceu em 2016, logo após o impeachment da presidenta Dilma, e tem tratado de assuntos vários da economia, da política, da soberania, dos direitos humanos, sempre trazendo personagens, pessoas, estudiosos e representantes de várias áreas do conhecimento, do saber no Brasil e do movimento social. Então, hoje, nós vamos ter o prazer de receber aqui a Maíra Marinho. A Maíra, que é uma jovem historiadora, é uma jovem militante, uma jovem professora que vai nos ajudar aqui no debate dessa série que nós estamos fazendo sobre as cidades. Maíra, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite e dividir conosco o seu saber, a sua experiência pessoal, profissional conosco nesse debate. Seja bem-vinda. Bom, a Maíra, como eu falei, ela é formada em História pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, onde está fazendo doutorado. Ela é professora de História do Colégio Miguel Couto, professora de História do pré-vestibular comunitário do Cerro Corá, no Cosme Velho, que é um bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro. Ela é estagiária no Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro e profissional do Programa de Trabalho Protegido na Adolescência da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. É pesquisadora do PIBID, Projetos Institucionais de Iniciação à Docência do CAPES. E é militante do Levante Popular da Juventude e do Movimento Brasil Popular. Muito jovem e muito sabida. Então, Maíra, vamos começar a nossa conversa. A primeira pergunta que a gente tem feito aqui nessa série da cidade é: com a sua experiência pessoal, profissional e acadêmica, aí com a sua vivência como movimento do movimento social, a gente queria que você dividisse conosco a sua concepção de cidade. O que é uma cidade para você? Primeiro, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Quando o programa for gravado também. Quero agradecer a oportunidade do convite de estar aqui, junto com os companheiros do programa Soberania em Debate, principalmente dar um salve aí para o SENG, que é um sindicato muito parceiro dos movimentos sociais, do Levante, do MST, do Movimento Brasil Popular, companheiros de muitas lutas, né? Eu lembro das nossas lutas ali contra o golpe, contra a PEC do fim do mundo, em que as universidades lutaram muito junto com a categoria dos trabalhadores. Então, saudar esse espaço, apresentar, eu sou Maíra, professora de História, fui me apresentada aí, e um pouco do que é a cidade para mim, né? Eu acho que tem uma dupla dimensão, Beth, do que eu entendo que seja a cidade. E aí, enquanto uma militante dos movimentos sociais, do Levante, do MST, a gente entende, né, a partir também, conceitualmente, a cidade como um grande assentamento humano. Né? Então, você tem uma rede de sociabilidade, pessoas que circulam no mesmo espaço. A cidade, ela é um lugar de memória, né? Eu, como historiadora, entendo a cidade como um lugar de memória, como um lugar de trânsito de histórias que se conectam em diversos tempos históricos e que se continuam, né, através
dos laços de resistência, da sociabilidade, da cultura. Entendo a cidade como um lugar de pertencimento, onde a gente cria as comunidades, onde a gente cria essas redes e pertence a ela ao mesmo tempo que constrói a cidade. Então, essas redes, elas constroem a cidade, elas dão as identidades múltiplas das cidades. Entendo, por fim, a cidade também enquanto um lugar educativo. E aí, na sala de aula, eu já tive algumas possibilidades de trabalhar com oficinas, trabalhando placas de ruas, né? E aí, trabalhando as memórias que são contadas nas cidades. Infelizmente, a gente vê que a cidade do Rio de Janeiro, ela pouco conta a memória de quem construiu, de fato, a cidade, dos povos escravizados, das populações indígenas, das mulheres trabalhadoras. Infelizmente, os grandes nomes de rua, de placas, eles simbolizam, né, essas grandes elites. Então, é preciso remodelar a cidade, é preciso repensar a cidade, entendendo a sua função educativa, para que a gente viva com dignidade, né? Então, a cidade, ela tem que ser esse espaço em que os sujeitos compartilham da vida digna de forma coletiva. Obrigada, muito bonita essa sua definição, muito importante. Eu vou aproveitar a tua presença aqui, porque você, como eu falei, você é uma jovem que já acumula um saber, não só acadêmico, mas pessoal, de militante, né? Então, eu queria falar um pouco da situação dos jovens no Brasil, né? E nas cidades, e na região urbana que nós estamos tratando aqui. Segundo os dados recentes do Ministério do Trabalho, quase 5 milhões de jovens com idades entre 15 e 29 anos não estudam e também não trabalham, né? Desses jovens, 63,4% são mulheres, e a maioria negras. Quais deveriam ser, então, as políticas públicas para garantir o direito à vida e ao trabalho dessa população jovem que já foi maior no Brasil, né? O Brasil era considerado um país jovem e esse número decresce a cada ano, mas ainda somos um país de maioria jovem, se a gente considerar os jovens entre 15 e 30 anos, né? A gente ainda tem uma maioria de jovens no Brasil. Então, como você, principalmente os jovens de periferia, os jovens de comunidade, aqueles que não estão tendo acesso nem ao estudo e nem ao trabalho. Então, quais seriam as políticas públicas necessárias para incluir esse grande segmento de brasileiros? Beth, eu acho que primeiro a gente tem que retomar uma concepção da juventude, e aí é uma concepção que as experiências históricas mundiais das grandes revoluções não nos deixam mentir. Esse potencial transformador da juventude, né? A juventude tem justamente esse momento em que a gente toma consciência sobre o nosso protagonismo, onde a gente lê a sociedade, onde a gente consegue se colocar para, de alguma forma, contrapor aos valores que tentam sempre silenciar ou então tirar a juventude dessa possibilidade de ser protagonista de sua história. Então, essa busca pela autenticidade, essa indignação, essa rebeldia, fazem parte, né, um pouco da construção social da juventude no Brasil, mas também em diversos países do mundo. Eu acho que esse potencial de transformação ele precisa ser sempre muito valorizado. Tanto do ponto de vista da organização, então, a valorização das juventudes, da organização política da juventude, da organização cultural da juventude, que também é uma forma de organização política através das rodas de rap, das rodas de rima, mas mais do que isso, é muito importante que se construa políticas públicas para a juventude, como você bem disse. E a gente acabou de sair, no final do ano passado, teve a Conferência Nacional de Juventude, né, depois de muitos anos dos últimos governos que, enfim, esvaziaram, acabaram com a Secretaria Nacional de Juventude, desmontaram as políticas sociais de primeiro emprego da juventude, né, das universidades, o desmonte educacional das universidades na política de assistência, tem a ver com esse sucateamento que vem levando a um pouco da descredibilidade que a juventude tem tido, né,
no âmbito da participação social. E na conferência foram destacadas algumas questões principais que vêm assolando a vida da juventude. A primeira delas é a questão da saúde mental. Então, é muito importante que a gente crie nos municípios e nos estados políticas sociais, né, relacionadas à saúde mental da juventude. Foi apontado também a questão da geração de emprego e renda, então, que você falou, né, dos dados relacionados a essa juventude neném, como a gente chama. Isso é muito real. A gente tem uma grande parte de jovens, inclusive, os poucos que se formam nas universidades, a gente precisa colocar, né, a dificuldade que é ainda o acesso à universidade. Dos poucos que têm acesso, muitos deles não conseguem trabalhar de fato naquilo que foram formados. E isso é, acho que um pouco resultado das políticas neoliberais de diminuição do Estado, dos concursos públicos, e aí saudar o que foi aí o CNU, né, que acho que abriu uma margem importante para essa juventude participar e conseguir também galgar espaços no serviço público. E eu acho que é justamente com esse tipo de política pública que a gente consegue sair desses dados da juventude neném. É com concurso público, é com acesso ao primeiro emprego, é preciso que os municípios, que as cidades aí, né, a gente debatendo aqui, principalmente a questão da soberania das cidades, é preciso que os municípios potencializem políticas públicas de acesso ao primeiro emprego. Eu tive a oportunidade de trabalhar num programa do governo do estado, Programa de Trabalho à Proteção à Adolescência, como você me apresentou aí, o PTPA. Ele é um programa ligado à Fundação Infância e Adolescente e ele é voltado para a capacitação de jovens para estagiarem, né, jovens acima de 16 anos, para estagiarem em órgãos do Estado. Então, você tem jovens que estagiam no Detran, na própria UERJ, enfim, outros estabelecimentos que são do Estado, de responsabilidade do Estado, e isso é uma forma de inserir a juventude no mercado, né, com uma experiência de estágio, de proteção de trabalho protegido, né, que não seja na informalidade. E eu acho que é potencializando essas políticas públicas de acesso ao primeiro emprego, de acesso à geração de emprego e renda e de ampliação dos concursos públicos, que eu acho que a gente pode alterar esse quadro dramático que a gente vem vivendo em relação a vida da juventude, que, por sua vez, quando eu disse da questão da saúde mental, né, das dificuldades relacionadas à saúde mental, isso também está atrelado à falta de oportunidade que a juventude vem tendo, né? Então, quando a gente amplia a potencialidade de oportunidade de inserção do jovem no mercado de trabalho formal, acho que a gente pode também proteger a saúde dessa juventude para viver com plenitude, com dignidade, com direitos. Maíra, você vê alguma relação, qual seria essa relação? Hoje, algumas cidades brasileiras grandes, como o Rio de Janeiro, têm uma questão da segurança pública e da violência, principalmente em relação aos jovens negros, né? Muito grande. Como que a gente conjugaria essas políticas públicas com a diminuição desse drama que é a exposição muito forte dos jovens negros a uma violência de Estado, né, que acaba atingindo tantos jovens, ceifando até a vida de muitos dos jovens das brasileiras e brasileiros aqui nos grandes centros urbanos? Beth, essa lógica da violência policial, principalmente nas comunidades, nas favelas, acho que é a expressão mais dramática do racismo que a gente vive, né? Não é natural que a polícia entre nas comunidades da forma como entra, de maneira arbitrária, identificando os primeiros corpos negros sempre como suspeitos. E isso é uma expressão do racismo, né? Uma expressão de um projeto de extermínio, um projeto histórico de extermínio dos corpos pretos da nossa cidade, numa tentativa de embranquecimento também histórico da população. E é com muita resistência que a gente vem travando aí uma política de vida para que a juventude permaneça viva. Acho que o lançamento, né, do Plano Juventude Negra Viva,
um esforço aí do governo federal, através da Secretaria Nacional de Juventude, também neste governo Lula. É uma expressão importante da tentativa de monitorar possibilidades de políticas públicas, de mapear onde estão os principais problemas dos estados. O plano, ele rodou em muitos estados do Brasil, ele foi uma articulação da Secretaria Nacional com o Ministério da Igualdade Racial, e eu acho que isso demonstra uma preocupação do governo Lula, né, e desse momento que a gente vive, de reconstrução democrática, em fortalecer a luta pela juventude negra viva. Mas, assim, quando a gente fala de Rio de Janeiro, parece que a lógica é o contrário, né? Porque as operações, elas não cessam, a gente vê agora na Maré, né, mais de 5 dias sem aula, todo dia uma operação policial diferente que impede as crianças, né, os jovens, adolescentes, de estarem na escola, de estarem num espaço escolar seguro. Então, é incompatível a lógica da violência arbitrária, dessa segurança pública que não é inteligente, que não articula monitoramento, que não articula o trabalho desenvolvido através também de uma inteligência dos movimentos sociais, das universidades. Essa segurança pública não nos cabe. Ela vem, na verdade, só ceifando a vida dos nossos jovens, e ela é incompatível com um projeto de democracia que tem a educação, que tem o espaço escolar como um espaço de formação desses jovens, porque, né, todo mundo fala, tem que tirar a juventude da rua, tem que tirar, mas ninguém, né, a gente vê que o poder público pouco faz para que essa juventude possa estar na escola, se alimentando com dignidade, em horário integral, que é algo fundamental, né, para poder, enfim, a juventude estar num lugar seguro. Então, é preciso acabar essa lógica assim, do extermínio, é preciso que a polícia militar e a lógica de segurança pública do Estado seja um pouco mais inteligente, porque a forma como está sendo não vem resolvendo o problema, é mais armamento, mais arbitrariedade, mais violência, mais morte. Isso é um plano que não vem dando certo. Se desse certo, já teria acabado a violência. Então, é importante que a gente olhe para esse cenário e lute contra esse extermínio. Você poderia destacar, por exemplo, no Rio, nas cidades a gente vê manifestações discriminatórias, né, racistas, em várias áreas, não só relacionado à violência, mas a gente vê aquele racismo que ele não se manifesta explicitamente, mas que ele aparece o tempo todo em várias áreas da vida brasileira, quer seja na política, na educação, até na área judicial, né? O pouco acesso de jovens e pretos e pretas aos empregos, às oportunidades de trabalho. Esse tipo de racismo, ele é algo que preocupa jovens assim como você, que são professores, que têm ali um material humano em formação ali nas suas aulas dentro das escolas? Imensamente. E eu acredito que é com uma educação antirracista que a gente pode conseguir alterar esse quadro, né? Então, quando, por exemplo, a gente fala nas aulas de história sobre a memória dos povos escravizados, sobre a resistência negra na ditadura militar através da cultura, do Black Soul, desses movimentos culturais que foram importantes na resistência, né, à ditadura, e coloca esse protagonismo, resgata essas memórias, eu acredito que é o papel que nós, enquanto professores de história, podemos estabelecer dentro da sala de aula, né? Promover essa educação antirracista significa combater o racismo e a discriminação no cotidiano na sala de aula desde os pequenininhos, e aí desde daquelas falsas, daqueles bullying, né, na verdade, que acontecem muitas vezes, falando dos cabelos. A gente precisa reverter essa lógica, trabalhar com a potencialidade dos crespos, né, do black como uma coroa, de trabalhar a literatura infanto-juvenil. Tem muita produção de literatura infanto-juvenil muito bacana, que valoriza as meninas pretas, os meninos pretos. Então, trabalhando com essa lógica desde os mais pequenos, que a gente consegue criar,
tanto para as crianças e adolescentes brancos, a necessidade de respeitar, de valorizar e de construir, né, essa coletividade, quanto também para as crianças e meninos pretos criarem esse protagonismo, esse amor próprio, essa identidade forte para seguir, né, se construindo enquanto sujeito. Você acha que essa política, como você fala, a valorização da identidade brasileira, ela é um aspecto fundamental para a construção da soberania de qualquer país, né? Se você não se conhece, se você não se vê na sala de aula, na rua, você acaba não valorizando a sua identidade. Como que você já falou bastante um pouco sobre isso, mas a gente aqui sempre gosta de valorizar um aspecto dos direitos humanos, que é a cultura, o acesso à cultura como elemento constitutivo da identidade e da soberania nacional. Eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso. Beth, acho que a gente tem alguns desafios, né, em relação a essa inserção da cultura. Acho que principalmente pensando nas escolas, é muito importante que nós, professores de história, que a gente sempre valorize a produção cultural local. Os adolescentes nas escolas estão produzindo muita coisa bacana, então a gente tem muitas experiências na sala de aula, de culminâncias, né, no final do ano ou dos semestres, com essa produção que os próprios adolescentes fazem. E eu acho que estimula essa criatividade, porque quando a gente está falando, principalmente das escolas públicas, são esses jovens negros, né, que muitas vezes são afetados por essa violência letal, e quando a gente dá a possibilidade deles criarem, deles utilizarem a criatividade como uma maneira de se entenderem enquanto protagonistas, geralmente é através da ferramenta cultural. Geralmente é a cultura que consegue expressar toda essa potencialidade dessa juventude preta. Então, acho que valorizar essas produções, valorizar a organização em torno da cultura que tem em cada comunidade do Rio de Janeiro, enquanto política pública, estimular, né, que essa juventude possa produzir ainda mais, inclusive gerando emprego e renda, né, dialogando com aquele ponto que a gente falou do déficit de desemprego, enfim. É muito importante que a gente garanta oportunidade para esses jovens. Acho que tem um outro elemento importante aí na concepção de cidades, trabalhando sobre isso aqui, que é esse monitoramento da aplicação da Lei 10.639, né? Quando a gente fala sobre o ensino de história da África, mas não só, quando a gente entende essa educação antirracista a partir de diversos campos do conhecimento, é fundamental que a gente monitore através da legislação, né, e dos municípios, se a lei está sendo aplicada, se ela está sendo aplicada nos currículos, se ela está sendo aplicada, inclusive, nos livros didáticos. É importante que a gente, aí pensando na educação municipal, cidades, que a gente garanta também uma formação continuada, né, para os professores de história, para professores de diversas áreas, para que possam sempre continuar dialogando com o que vem sendo produzido nas salas de aula, né, na criatividade, mas também na academia, criando essa relação entre teoria e prática, que é fundamental para o chão da escola. Bom, vou mudar um pouquinho o rumo aqui da nossa prosa para dizer o seguinte: a gente no nosso país ainda tem milhões de pessoas que não têm acesso não só a esses direitos que você já tratou muito bem, mas o direito até ao alimento, à alimentação, né? Você tem uma relação muito estreita com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, que desenvolve um trabalho muito significativo no combate à fome e na produção de alimentos orgânicos, saudáveis, sem agrotóxicos. É possível desenvolver essa mesma política não apenas no campo, mas no âmbito das cidades e nas periferias das cidades, para consumo das comunidades, mas também como abastecimento para os moradores do entorno? É absolutamente necessário. É possível e é necessário. Acho que a cidade do Rio de Janeiro, pensando onde a gente está pisando, ela tem aí uma área ambiental, né, uma disposição de terra que é bem interessante. Identificar as favelas
numa concepção de vida a partir da produção de alimentos, eu acho que é uma virada de chave necessária para que a gente consiga entender as favelas como parte da cidade, como parte que constrói, que produz e que garante fornecimento de alimento para o conjunto da população. Então, o MST, né, como você disse, ele tem desenvolvido, principalmente desde a pandemia, nessa conexão entre campo e cidade, uma relação bastante interessante em algumas comunidades, testando alguns projetos de cozinhas solidárias, de hortas comunitárias, no uso, né, do espaço das comunidades para produzir hortas, quintais produtivos, para que a gente entenda que esse solo do Rio de Janeiro ele pode produzir comida para quem precisa. Então, o MST tem construído uma série de iniciativas nesse sentido através do projeto Periferia Viva, que é um projeto não só do Rio, né? Na verdade, é um projeto nacional. Em outros estados, a gente tem desenvolvido um projeto chamado Mãos Solidárias, que aí é através dessa conexão da chegada do alimento, do assentamento para produzir marmita solidária e distribuir nas cidades. Então, acho que o combate à fome, o MST ele tem muito que contribuir, pensando nessa questão da produção do alimento saudável, do alimento sem agrotóxico, sem veneno, no encurtamento da distância entre campo e cidade. Mas mais do que isso, eu acho que o Rio de Janeiro precisa, né, combater a fome. A gente está falando, e aí nessa concepção de cidade, uma cidade que em 2020 era uma, durante a pandemia, que a gente encontra hoje completamente diferente, né? Com o empobrecimento da população, com quase 500 mil de pessoas passando fome, 2 milhões em situação de insegurança alimentar, pessoas em situação de rua. Então é importante pensar esses projetos que os movimentos sociais, não só o MST, mas o MTST, uma série de movimentos sociais têm feito, principalmente desde a pandemia, de combate à fome, como possibilidade de alimentar o conjunto da população através de políticas públicas. Eu acho que são experiências do nosso tempo que podem ser combinadas com experiências de tempos anteriores, e aí, por exemplo, os restaurantes populares, que eu acho que são equipamentos fundamentais nas cidades e que aqui no Rio carecem de suas instalações. Então, combinar essas experiências de combate à fome de diversos tempos, acho que pode ser bem importante para a gente lidar com essa realidade e com esses números que são alarmantes. Deveria haver, segundo você, um acolhimento dessas iniciativas e um financiamento que vem dos órgãos públicos, das prefeituras, que deveriam ter suporte de lei, ou o Rio de Janeiro já tem uma legislação que permite esse aporte econômico para desenvolver esses projetos solidários? Vem sendo desenvolvido, né? A gente tem agora a Secretaria de Economia Solidária, que tem trabalhado, inclusive, com o circuito de feiras orgânicas, as hortas cariocas, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima. Enfim, tem sido recorrente, né, essa reflexão a partir da Câmara Municipal e da legislação, mas acho que é preciso mais. É preciso ampliar, é preciso incorporar, por exemplo, a regularização de cozinhas comunitárias organizadas pelos movimentos sociais como parte do plano de cozinhas comunitárias que é organizado pela Secretaria Municipal pela Secretaria Municipal de Assistência. Então, acho que a gente pode trabalhar melhor essas iniciativas dos movimentos com as iniciativas legislativas. No sentido da segurança alimentar, ainda tem o aspecto do fornecimento de alimento vivo, orgânico, saudável, inclusive para a merenda das escolas, né? Existe um programa nacional, ele tem uma adaptação aqui no município do Rio de Janeiro? Precisa monitorar e regularizar, né? A gente deveria ter 30% da alimentação do Plano Nacional de Alimentação Escolar para as escolas pela agricultura familiar, né? E o PAI desse ano, ele principalmente traz essa necessidade. Acho que o município do Rio, ele
segue bem esses 30%, mas é um monitoramento constante. E eu acho que a gente precisa lutar para ampliar esses 30% no município. Eu acho que nossa meta tem que ser que toda a alimentação escolar seja produzida pelos pequenos agricultores, fortalecendo a agricultura familiar, fortalecendo a agricultura urbana que existe na cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que essa é uma utopia possível e a gente precisa conectar cada vez mais campo e cidade para estabelecer essa meta, fortalecer a luta da reforma agrária, porque no final das contas é essa luta que consegue conectar, né, essa produção dos alimentos saudáveis nas cidades. Você, como experiente no movimento social, inclusive de comunidade, de periferia, essa nossa reflexão sobre o uso da terra para a produção de alimento entra num outro território, que é o direito à cidade, inclusive o direito territorial, né? Vocês do Levante Popular da Juventude, do Movimento Brasil Popular, têm participado desse debate dos planos diretores da cidade? Como que esse espaço ele pode ser democratizado, o acesso a esses espaços ele pode ser diversificado e democratizado? Eu acho que a gente precisa ampliar a participação social no debate do plano diretor, né? Eu acho que isso é fundamental. Acho que a gente precisa, inclusive, democratizar a forma da linguagem como a gente debate essas questões relacionadas à cidade, porque, no fim das contas, é o plano diretor que designa o que cada ponto da cidade. No final, é tudo sobre ele. E eu acho que, muitas vezes, a população, enfim, o conjunto da população, a juventude, os trabalhadores, tem essa dificuldade de dimensão porque não é algo que é democratizado, não é algo que há um estímulo de participação social. Então, é fundamental que as casas legislativas, né, o executivo, possam contribuir com a democratização desse espaço, trazendo a população para debater, da participação social, identificando o que precisa ser avançado. E acho que tem um elemento fundamental na cidade do Rio, Beth, que é em relação à agricultura urbana, né? O fato do plano diretor não reconhecer as áreas de produção rural da cidade do Rio, embora pequenas, elas existem. E nelas existem trabalhadores, né? Os trabalhadores da agricultura urbana, que moram principalmente ali na região da Pedra Branca, na Zona Oeste, de onde eu moro perto, né, ali da Taquara. É fundamental, porque ali você tem, de um lado, uma grande potencialidade de produção de alimentos numa terra muito boa, que produz muita coisa, e, por outro lado, uma grande pobreza mesmo, né, vivenciada por esses trabalhadores mal remunerados, mal estruturados, com pouco acesso à possibilidade, por exemplo, de inclusão dos alimentos nas feiras de circuito orgânico, que têm sido organizadas pela Secretaria de Economia Solidária. Acho que é importante o reconhecimento dessas áreas, porque a partir disso a gente consegue reconhecer a agricultura urbana como parte constitutiva da produção de trabalhadores, né, da produção de alimentos da nossa cidade. Acho que isso é um gargalo que precisa ser resolvido aí no próximo período. A gente não falou de um tema ainda que eu acho importante, que você deve ter, você certamente se confronta com eles na sua vivência, não só na escola, acho que nas comunidades, que é a questão da saúde, ligada inclusive ao debate da preservação do meio ambiente, né? A história de você preservar os espaços verdes, garantir água, saneamento básico, relacionado à prevenção da saúde, inclusive de epidemias. Como que você acha que poderiam ser as políticas públicas nessa área da saúde, através do sistema que já existe, ou outros mecanismos que possam ser criados aí no futuro? Eu acho que a gente precisa pensar essa questão da saúde, da sustentabilidade, muito através de uma chave, Beth, que é entender as mudanças climáticas, né? E como elas vêm afetando, sobretudo, as áreas que não têm infraestrutura, as áreas que não têm saneamento básico. Quando a gente fala sobre racismo ambiental, a gente está falando fundamentalmente disso, dessa desigualdade de equipamento geográfica
de direitos sociais que as áreas de favela, as áreas de periferia, de subúrbios, não têm, né? Não tem esse direito de ter uma água potável, não tem esse direito de ter saneamento básico, tem que lidar com lixo a céu aberto, a esgoto, e isso é papel dos municípios, assim, né? É papel da cidade, de quem está com a mão na caneta, da prefeitura, de lidar com esse problema e resolvê-lo, porque isso abre muita margem, né, como você mesma disse, para a exposição da população mais pobre, sobretudo em períodos de chuva. Então, quando a gente está falando sobre o desequilíbrio ambiental, e que, na verdade, é um desequilíbrio provocado pelo modelo de desenvolvimento econômico que a gente vive, é importante a gente pensar que é preciso construir políticas públicas de redução da vulnerabilidade dessa população mais pobre. Né? É preciso pensar políticas de adaptação, de infraestrutura, moradias dignas, adaptadas a essa crise climática. Então, é muito importante a gente mitigar os efeitos, né, da crise, pensando, inclusive, eu sou de uma linha que cada praça do Rio de Janeiro tinha que ter um quintal produtivo, né? Enfim, plantar árvores. O MST tem essa meta de plantar árvores nas cidades. Então, acho que é muito importante entender que essas, pode parecer pequenas políticas, se elas são coordenadas através de um processo mais amplo, elas podem contribuir na mitigação dos problemas ambientais e, por sua vez, a tarefa do poder público é diminuir essas desigualdades que ocorrem, sobretudo a população mais pobre, investir no saneamento básico, né, resolver os problemas relacionados ao lixo e tudo mais. Você costuma, o João Pedro Stedley, que é o coordenador do MST, ele sempre diz que as grandes transformações sociais serão fruto do trabalho e da ação dos jovens e das mulheres. Você, como uma jovem militante, uma mulher negra de periferia, você concorda com essa tese? Qual é o trabalho que pode ser feito para a gente potencializar esse papel das mulheres e das mulheres jovens na nossa sociedade? Eu concordo muito, concordo bastante. Eu acho que a estrutura social brasileira, do capitalismo, do racismo, do patriarcado, enquanto três estruturas que se novelam, né, que viram, se intercruzam entre si e fazem com que as mulheres negras, sobretudo, estejam subjugadas tanto à opressão patriarcal, à violência, mas principalmente também em relação às condições de vida, né, de direito a salários dignos, de trabalho dignos. Eu acho que mexer nesse nó significa dar oportunidade justamente para o setor que é mais marginalizado, que são principalmente as mulheres negras. E quando a gente fala da juventude, é sobre essa capacidade que a juventude tem de renovar projetos a longo prazo, de manter os nossos projetos sociais, de democracia, de participação popular, de revolução, os nossos sonhos revolucionários de transformação dessa sociedade capitalista, eles se alimentam, na verdade, através da inserção política da juventude, que é o que não deixa o nosso projeto morrer, é o que deixa o nosso projeto vivo e que inspiraram jovens como eu lá no ensino médio. Me inspirei com Che Guevara, né? Me inspirei com a luta da Aurora Furtado, das mulheres, das jovens que resistiram à ditadura militar. Então, alimentar os sonhos revolucionários da juventude, entendendo que derrubando essas opressões patriarcais e racistas, a gente pode qualificar e melhorar a vida das pessoas, significa necessariamente colocar as mulheres negras e jovens numa posição de destaque, né, de protagonistas das suas vidas, de lutarem por direitos dignos da população, enfim, por menos violência, porque eu acho que, no final das contas, quando o João Pedro fala isso, ele está pensando também num problema que é vivido no cotidiano, né? Assim, as mulheres negras jovens, elas estão em subempregos ou elas são violentadas. A possibilidade de se viver de maneira digna, com direitos, com políticas públicas, isso a gente precisa de governos populares, inclusive, né? Acho que o Bolsa Família é um grande exemplo de uma política pública que deu certo, que dá certo, e que atende justamente a esse público de mulheres negras jovens. Então, é muito importante estimular a participação política dessas mulheres,
para a gente construir um Brasil menos desigual e combater, né, essas opressões. Qual seria um mecanismo viável de incrementar a participação dessas jovens mulheres na política? Como a gente pode fazer isso? Acho que isso aí é um desafio. Eu acho que iniciativas nos territórios, né? A gente tem, enfim, uma série de projetos de costura, projetos de cultura, né? Com produção cultural, os pré-vestibulares, né? Como uma forma também de inserir essas mulheres na universidade para que elas estejam num espaço que é nosso por direito. Acho que são ferramentas que podem contribuir para essa participação. Acho que a educação popular é uma ferramenta que a gente não pode abrir mão, porque é na educação popular que essas sujeitas tomam protagonismo das suas vidas, né? Identificam os problemas da comunidade e se entendem construtoras de uma outra realidade possível. E isso tem sido um método, né? Enfim, uma ferramenta importante. E acho que é com as nossas lutas, com os nossos coletivos, com as nossas rodas auto-organizadas, chamando as mulheres para debater sobre os problemas que concernem ao nosso dia a dia, de combate à violência, de lutar por participação social. Isso estimula com que a gente crie essa teia de coletividade, essa rede feminista, né? Que luta contra a violência, e que eu acho que a partir dessa virada de chave a gente se entende enquanto sujeito e vai para a luta. Quando a gente fala em juventude, a gente sempre projeta um plano, uma utopia de futuro, né? E há uma área que está se tornando cada vez mais importante no desenvolvimento da indústria, no movimento econômico do país, que ela tem a ver com ciência e tecnologia, que é uma área que ainda é bastante elitizada, bastante fora do alcance de grandes contingentes da população brasileira. O presidente Lula, quando lançou o projeto dos institutos tecnológicos, ele fez um discurso muito interessante sobre a necessidade das mulheres cursarem esses institutos, das mulheres se apropriarem dos temas da ciência e da tecnologia, que são temas de ponta, avançados. A gente tem pouco acesso de mulheres pretas, de homens pretos, a essa área de ciência e tecnologia. Esses institutos que estão sendo lançados aí pelo Brasil pode ser uma boa forma de dar acesso às mulheres, principalmente mulheres de periferia, a uma área que até hoje é bastante alijada do acesso a esse contingente da sociedade brasileira. Sem dúvida, Beth. Eu acredito muito que é fortalecendo as meninas na ciência, fortalecendo esse sentimento de conhecimento, de valor ao estudo, de firmar o lugar das mulheres onde elas quiserem produzir. Acho que é fundamental. E eu acho que os institutos federais têm essa potencialidade, porque eles são descentralizados, né? Eles favorecem a economia local, eles favorecem também a própria dinâmica das cidades, formando jovens, inserindo principalmente as classes menos favorecidas, os mais pobres, num lugar de espaço federal de educação. Isso é fundamental. E acho que estimular essa capacidade intelectual, criativa, científica da juventude é uma ferramenta muito importante mesmo. Mas acho que a gente precisa ir além. Acho que quando a gente pensa cidade, a gente precisa pensar também, e aí pensando gênero, raça e cidade, eu entendo que as creches, elas são fundamentais para que a gente consiga emancipar as mulheres, assim, sendo muito objetivo, porque a creche, ela contribui tanto para as crianças, então você tem um ambiente seguro, criativo, saudável, com alimentação, para as meninas, desde pequenininhas, desde bebê, estarem no espaço de sociabilidade, e ao mesmo tempo você fortalece as pedagogas, trabalhadoras, né, através de concursos públicos, e aí dialogando lá atrás, porque a gente falou da juventude neném,
vivenciamos aí um gap geracional de jovens que se formaram na universidade não conseguem ingressar. Então, mais creches, mais concursos, e você emancipa a mulher trabalhadora, assim, né? Você pode, enfim, vai ter tempo para trabalhar, para se dedicar a outras coisas da vida cotidiana. Então, é muito importante. Eu acho que a creche é uma síntese muito importante que a gente precisa construir nas cidades, principalmente fortalecendo as creches públicas, né? E aí não numa lógica de depósito de criança, muito longe disso, mas numa lógica de uma cidade educativa, que valorize a educação desde a primeira infância, mas que também fortaleça a luta feminista para que as mulheres tenham liberdade de trabalhar, né? E com horário integral. Eu acho bem importante também a gente debater essa questão do horário integral. Então, imagina um município com educação na primeira infância, com ensino municipal de qualidade, com horário integral, e no ensino médio, com institutos federais. Eu acho que a gente tem uma rede de equipamentos de educação, de escolas, uma rede educacional muito potente, que pode contribuir, inclusive, para a democratização da universidade, né? Para estabelecer sonhos nessa juventude de que é possível alcançar a universidade. Muito bom. Aí a gente voltando a uma amarração em tudo que a gente falou, porque às vezes é difícil você relacionar uma questão local com uma questão nacional, né? Então, a pergunta é o seguinte: qual o desafio, qual é a participação de uma cidade num projeto de país democrático, num projeto de país desenvolvido econômica e socialmente, com distribuição de renda? Qual deve ser a contribuição das cidades para esse Brasil que a gente tanto deseja? Nossa, eu acho que são inúmeras contribuições. Eu acho que a cidade, ela pulsa esse cotidiano, né? E eu acho que ela tem a possibilidade da gente implementar políticas que a gente quer implementar nacionalmente. Então, por exemplo, quando a gente fala da tarifa zero, né, que é uma política para transporte, que o movimento estudantil, né, que os estudantes, a juventude luta, aí em muitos espaços, é na cidade que vai ser aplicado, né, essa política pública. Então, acho que é fundamental a implementação, por exemplo, do orçamento participativo, a questão do plano diretor de debater isso de maneira mais com maior participação social. Eu acho que é nesses métodos que a gente pode conseguir contribuir também para se pensar numa participação social a nível mais nacional, né? Então, acho que tem toda a contribuição. Acho que é bem importante. Os coletivos feministas, as lutas, isso tudo tem a cidade, né, como um palco central. A valorização da participação social, eu acho importante, que é um ponto que você toca aí. Quais seriam os mecanismos mais, como você falou, tem a história do planejamento, do orçamento participativo, que foi uma experiência muito interessante lá atrás. É possível recuperar nesse momento da vida nacional esse debate com maior participação da sociedade civil nas várias instâncias deliberativas, principalmente nos municípios? Beth, eu acho que isso é, na verdade, o desafio do governo Lula, assim, sendo bem sincero. Eu acho que a gente precisa avançar no sentido da participação social nos espaços do governo, estabelecendo, né, esses fóruns com maior mobilização, com maior democratização do acesso à informação também, e com incentivo, né, de participação das pessoas, assim. Então, criar ferramentas de participação social para além das conferências. Acho que as conferências são um passo muito importante. O reestabelecimento das conferências, inúmeras foram realizadas, né, do ano passado para cá, cultura, educação, saúde. Acho que isso é um passo fundamental da participação social, mas é preciso ir além. É preciso que a gente pense isso, por exemplo, a nível de economia, né, de orçamento, de debater orçamento. Incluir o pobre no orçamento significa ouvir o pobre, ouvir quem está na base, ouvir quem está na ponta. E isso a gente só faz criando mecanismos de participação social, e eu acredito que é nas cidades que a gente começa a mitigar a forma de se fazer isso. Muito bom, Mayra, você viu como o nosso tempo voa? É tão bom conversar com pessoas como você, assim, com essa energia muito boa que você tem. Então, assim, para a gente fechar bem o nosso programa, eu queria que você fizesse
as suas considerações finais. Aqui você pode desenvolver o que você achar importante para contribuir com esse debate das cidades. Então, eu vou passar para as suas considerações finais. Aqui tem um comentário da Luísa T. Como estudante de pedagogia da UERJ, é muito importante ouvir esse tipo de fala. Está fazendo elogio a você, Maíra. Então, vou passar para as suas considerações finais para você ocupar esse espaço do jeito que você quiser. Tá bom. Não, primeiro agradecer mais uma vez o convite. Acho que esse programa, essa iniciativa é fundamental para a gente debater cidade, debater onde a gente pisa, onde está o nosso cotidiano. Achei essa pergunta sobre o que é cidade para você muito, muito provocadora, assim, muito boa, porque eu acho que muitas vezes a gente transita, tá no cotidiano, pega o ônibus, vai para casa, dorme, acorda cedo, pega o ônibus, vira um fluxo, né, um modo de viver. E a gente conversa com a cidade, né? Então a gente precisa conversar mais com a cidade, a gente precisa ser mais educado por ela e ela por nós. Então, acho que é fundamental pensar a cidade a partir de quem vive nela. Não existe cidade sem gente, não existe gente sem história, sem memória, sem construção. Então, é fundamental que as cidades consigam simbolizar e representar essa multiplicidade de pensamentos, essas vozes múltiplas, né? E que isso se expresse não só nas políticas públicas, mas também no tipo de memória que a gente constrói através delas. E aí, acho fundamental a gente pensar sempre na educação como uma ferramenta que contribui para se criar uma cidade mais democrática, com maior participação das pessoas, porque é na educação que a gente tem uma ferramenta de transformação concreta, real, sabe? Então, valorizar é muito importante. E não tem como falar, é isso, né? Não tem como falar de cidade sem falar de educação. Então, entender a cidade como um espaço educativo, de patrimônio, valorizar o patrimônio da nossa cidade, construir memórias, né, que valorizem também outras políticas de patrimônio, acho que a gente consegue construir uma cidade que dê mais esperança, né, para quem mora nela, que haja mais reconhecimento, que o menino ou a menina que mora lá na Cidade de Deus ou que mora na Vila Kennedy consiga ir para o centro do Rio e ter alguma história, algum nome de rua, alguma placa que tenha uma memória dela também, né? Seja através da cor da pele, seja através do gênero. Então, acho que é criando esses fluxos integrativos que a gente consegue criar uma cidade mais justa, mais solidária e mais democrática também. Muito bom, Maíra. Eu te agradeço. Nós que agradecemos demais a sua contribuição. Esperamos ter você outras vezes aqui conosco para pensarmos na cidade e a gente vai ficando por aqui. Então, infelizmente, a gente vai ficando por aqui, todo mundo aqui elogiando você, a sua conversa. Então, e a gente convida todas as pessoas que estão conosco a rever esse programa, né? Valorizar a participação sua e dos jovens na política, né? Que eu acho que é muito importante isso que você traz, a possibilidade do jovem como agente de transformação social, e a gente te agradece demais e convidamos todos para a semana que vem a gente para mais um Soberania em Debate. Tchau para todos, tchau, Maíra, muito obrigada, viu? Obrigada a vocês.